Você já parou pra se perguntar por quê, enquanto assiste um cara tomar decisão idiota atrás de decisão idiota, você ainda tá torcendo pra ele? Howard, hello! Podia estar fazendo um negócio com um monte de gente sem ser você, mano. Você tá acabado. Você tá fazendo papel de idiota aqui no distrito. Não pra ele aprender, não pra ele mudar. Você está torcendo pra ele ganhar. Joias Brutas faz isso com todo mundo. 2 horas de um cara que mente, trai, aposta dinheiro que não é dele, coloca a família em risco e você chega no final com o coração na boca, querendo que ele dê certo. E quando não dá, é a sensação mais estranha do cinema moderno. Mas o que ninguém te fala é que essa sensação não é sobre o Howard, é sobre você. Porque o Howard não é um caso extremo, não é um louco clínico que ninguém reconhece. O Howard é uma versão acelerada de um padrão que a maioria das pessoas carrega no bolso todo dia e só não percebe porque as apostas delas têm nomes mais bonitos. Esse vídeo não é análise de filme. Esse vídeo é sobre o que você faz quando acredita que dessa vez vai ser diferente. Antes de qualquer coisa, e olha, essa parte é importante mesmo para quem já viu o filme, deixa eu te mostrar a cena de abertura com outros olhos. Joias Brutas começa em 2010, numa mina de Uelo, na Etiópia. Um acidente acontece com um trabalhador, o caos toma conta do lugar e 2 garimpeiros aproveitam a confusão para desviar um pedaço de rocha com opalas dentro. Uma pedra enorme, bruta, multicolorida, que se você olha de perto parece o universo inteiro comprimido dentro de um bloco de mineral. Os irmãos Safdie colocam a câmera para entrar nessa pedra. Você viaja por aquelas cores, aquelas galáxias em miniatura, aquele cosmos que cabe na palma de uma mão. E aí você sai do outro lado, dentro do Column de Howard Ratner. Sim, a abertura do filme vai de uma joia mística da África até uma colonoscopia em Manhattan, em menos de 3 minutos. Esse é o tipo de coisa que faz você entender imediatamente que os Safdies não estão brincando, e também não estão levando a situação tão a sério quanto você esperava. Mas essa transição não é piada, é a coisa mais honesta que o filme faz em 2 horas. Porque os Safdies estão dizendo, desde a abertura, que o sagrado e o mundano são feitos da mesma matéria, que aquilo que você acha precioso e aquilo que você acha banal existem conectados no mesmo universo, e que Howard Ratner, um cara com dívidas, amante e pólipo no intestino, é, no fundo, também uma joia bruta. Bruta, ainda não lapidada, talvez nunca vá ser. Esse é o filme. Joias Brutas foi dirigido pelos irmãos Josh e Benny Safdie, lançado em 2019 com Adam Sandler numa atuação que literalmente ninguém esperava. Sabe quando você fala Adam Sandler e alguém já faz aquela cara que diz, comédia idiota? Esse filme mudou a cara de muita gente. Os Safdies trabalharam no roteiro por quase 1 década. A primeira pessoa que eles abordaram para fazer o papel foi o próprio Sandler, em 2009. Ou seja, eles viram algo nele que o resto de Hollywood demorou mais 10 anos para enxergar. A história se passa em 2012. Howard Ratner é dono de uma joalheria no Diamond District de Manhattan, o bairro das Pedras Preciosas, um lugar que tem a vibração de um cassino, mas a cara de comércio legítimo. Howard tem casa em Long Island com a esposa Dinah e os filhos, apartamento em Manhattan com a amante Julia, uma rede de contatos que vai de estrelas da NBA a agiotas e uma dívida de $100 mil com o cunhado Arno, que por sinal não é o tipo de cunhado que você leva para o churrasco de família. Howard também tem uma Opala negra de 600 quilates vinda da Etiópia. Ele pagou por ela, esperou mais de 1 ano ela chegar. Colocou todas as fichas na ideia de que ela vai a leilão e rende $1 milhão, suficiente para quitar as dívidas, recomeçar, virar a página de uma vez. E o que ele faz quando a Opala finalmente chega nas suas mãos? Ele empresta para Kevin Garnett, o astro da NBA, que ele acabou de conhecer, que ficou fascinado com a pedra e disse que ela ia dar sorte no jogo daquela noite. Howard olha para aquele homem de 2 metros, ouve isso e diz: tá bom, isso aqui não é spoiler, isso é o começo. O filme vai ficar assim por 2 horas. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas passa reto. Howard não emprestou a Opala por ingenuidade. Howard emprestou a Opala porque viu uma aposta. Se Garnett jogar bem com a pedra, a história da Opala fica maior. E história maior significa leilão maior. Leilão maior significa mais dinheiro. Mais dinheiro significa que a dívida some e o sonho começa. Isso é a lógica de Howard. É o tipo de raciocínio que parece fazer sentido perfeito se você está dentro da cabeça dele, e que parece loucura absoluta se você está olhando de fora. O problema, e esse é o problema real do filme, é que a maioria de nós oscila entre esses 2 lugares dependendo do dia.
A questão não é por que Howard toma decisões tão ruins. A questão é por que Howard toma decisões tão ruins enquanto acredita sinceramente que está sendo inteligente. Em 1975, uma psicóloga chamada Ellen Langer, da Universidade de Harvard, publicou um estudo que perturbou muita gente no campo da psicologia comportamental. O experimento era simples. Ela vendia bilhetes de loteria para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo recebia bilhetes escolhidos aleatoriamente, sorteio puro. O segundo grupo podia escolher seus próprios bilhetes. Depois, ela oferecia dinheiro em troca dos bilhetes. E aí veio o dado estranho. As pessoas que escolheram seus próprios bilhetes exigiam, em média, 4 vezes mais dinheiro para vender. Mesmo sabendo que loteria é puramente aleatória, mesmo sabendo que a escolha delas não movia 1 milímetro a probabilidade, elas sentiam que sabiam algo, que tinham controle. Langer chamou isso de ilusão de controle. A tendência humana de acreditar que temos influência sobre resultados que dependem exclusivamente do acaso, especialmente quando existem elementos que se parecem com habilidade, escolha pessoal, ritual, familiaridade, envolvimento emocional. Howard Ratner é um estudo de caso vivo da ilusão de controle. Ele não aposta aleatoriamente. Ele analisa, estuda os jogos, conhece os jogadores, tem uma lógica. Tem uma cena em que ele explica a estrutura de parlay de 6 combinações para o Garnett com uma clareza que qualquer consultor financeiro aprovaria. O cara sabe o que está falando. Esse é o detalhe que te incomoda de um jeito diferente. Howard não é burro, não é ignorante. Ele conhece o sistema, ele entende as probabilidades e mesmo assim aposta. Porque a ilusão de controle não precisa de ignorância para funcionar, ela precisa de envolvimento. Quanto mais você está dentro do jogo, mais você sente que entende o jogo. E quanto mais você sente que entende, mais você acredita que pode vencer. É uma armadilha construída de competência. Agora empilha isso com o que o psicólogo B.F. Skinner descobriu fazendo experimentos com pombos nos anos 1950. Skinner colocou pombos numa caixa com um botão. Quando pressionavam, ganhavam comida. Os pombos aprenderam, pararam de apertar compulsivamente quando estavam saciados. Comportamento normal, racional. Então ele tornou a recompensa imprevisível. Às vezes o botão dava comida, às vezes não. Sem padrão, sem lógica. Os pombos entraram em colapso. Apertavam o botão incessantemente. Com fome, sem fome, não importava. A incerteza sobre quando a recompensa viria criou uma compulsão muito mais poderosa do que a recompensa garantida. É o princípio por trás de toda a caça-níquel do mundo. E é exatamente o que mantém Howard funcionando. Se Howard apostasse e perdesse sempre, ele teria parado. Se ganhasse sempre, teria ficado entediado e ido embora. O que o prende é aquela vez que deu certo, aquela aposta que foi. Aquela noite em que o Garnett fez 40 pontos e o dinheiro veio. O sistema não precisa funcionar sempre. Ele só precisa funcionar, às vezes, de forma imprevisível, para criar a compulsão mais difícil de quebrar que existe. O mais interessante é que Howard não está quieto sofrendo no canto. Ele está o tempo todo animado, tem planos, está sempre no telefone, sempre negociando, sempre com uma saída. Os cobradores do Arno chegam para cobrar $100 mil e Howard está mais animado vendendo uma corrente de ouro para um jogador de basquete do que preocupado com os 2 caras que podem machucá-lo na hora seguinte. Isso não é coragem. Isso é o que acontece quando o cérebro aprende a ignorar completamente a ameaça presente porque está ocupado demais antecipando a recompensa futura. O Howard não está em negação. Ele está em outro lugar. Agora tira Howard da equação por um segundo. Você já ficou verificando o resultado de uma coisa repetidamente, sem nenhum motivo racional para esperar que algo mudou? Você já ficou num projeto, numa relação, num trabalho que racionalmente você sabia que não estava funcionando, mas existia aquela possibilidade, aquele mais, e se dessemos mais uma chance? Reforço intermitente não funciona só em pombos e joalheiros de Manhattan. Ele funciona em qualquer sistema onde existe uma recompensa possível, imprevisível e grande o suficiente para justificar mais uma tentativa. E a maioria das pessoas tem pelo menos um desses sistemas rodando na vida agora. Blaise Pascal foi um matemático e filósofo francês do século XVII. Ele ajudou a fundar a teoria da probabilidade, literalmente criou as ferramentas matemáticas que usamos até hoje para calcular chances, riscos e expectativas. E no final da vida, esse mesmo homem fez uma aposta. A aposta de Pascal, como ficou conhecida, funciona assim. Você não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que não existe. Então, frente à incerteza total, o que o raciocínio racional diz que você deveria fazer?
Pascal calculou: se você acredita em Deus e ele não existe, você perde alguns prazeres finitos nessa vida. Se você acredita e ele existe, você ganha uma eternidade. Se você não acredita e ele existe, perde tudo. O risco assimétrico diz: aposte na existência. A recompensa potencial infinita justifica a aposta, mesmo que a probabilidade seja desconhecida. O homem que inventou o cálculo das probabilidades concluiu que a aposta certa é aquela onde o lado positivo é enorme, mesmo que a chance seja incerta. Howard Ratner nunca leu Pascal, mas vive exatamente pela mesma lógica. Cada aposta que Howard faz é uma versão da aposta de Pascal. A perda para ele já está feita, as dívidas existem, o casamento está acabando, os cobradores estão na porta. O estado atual é o problema. Então qualquer chance de transformar isso em algo diferente, por menor que seja a probabilidade, parece matematicamente defensável. O lado negativo já é o presente, e o lado positivo é tudo. Existe uma cena que quase ninguém menciona quando fala de Joias Brutas. No meio de todo aquele caos, perseguições, gritos, cobradores, amante com The Weeknd, Howard recebe uma ligação do médico. É o resultado da colonoscopia que você viu no começo do filme. O médico diz: ficou limpo, o adenoma foi removido. Tudo bem. Howard fica aliviado. Por 4 segundos. 4 segundos de alívio genuíno, você vê no rosto do Sandler, é real, não é performático. E então ele já tá gritando outra coisa no telefone. O momento foi e nunca voltou. Pensa no que acabou de acontecer. Um médico ligou para dizer que ele não tem câncer, que o pior não vai acontecer com o corpo dele. E Howard não conseguiu ficar nesse alívio por mais de 4 segundos antes de precisar ir pro próximo problema, pro próximo plano, pro próximo movimento. Porque Howard não habita o presente. Nunca habita. O presente para ele é um lugar de passagem, só existe enquanto ele está em trânsito para o próximo momento futuro. E aqui Daniel Kahneman entra com algo que vai ficar na sua cabeça. Kahneman, psicólogo israelense que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, junto com Amos Tversky, passou décadas estudando como os humanos tomam decisões irracionais de forma completamente previsível. Eles descobriram o que chamaram de Prospect Theory, ou teoria do prospecto. Nós não avaliamos ganhos e perdas de forma simétrica. A descoberta central é essa: uma perda de R$100 dói, psicologicamente, muito mais do que um ganho de R$100 alegra. Você precisa de uma recompensa de R$200 a R$250 para compensar psicologicamente o risco de perder 100. Isso cria um paradoxo brutal no jogador compulsivo. Quando Howard está perdendo, que é o estado dele quase todo o tempo, cada nova aposta não é sobre ganhar, é sobre recuperar, sobre voltar ao zero. E nesse estado de perda, o cérebro aceita riscos maiores do que aceitaria normalmente, porque a dor de continuar no vermelho é mais insuportável do que o risco de uma aposta maior. É o momento em que o jogador dobra a aposta depois de perder. É o momento em que o executivo continua num projeto que já deu errado porque parar agora seria admitir a perda de tempo e dinheiro. É o momento em que você continua numa relação que não funciona porque terminar agora significa que os anos investidos foram desperdiçados. Kahneman chamou isso de Sunk Cost Fallacy, a falácia do custo irrecuperável. Continuamos apostando não pelo que podemos ganhar, mas porque não conseguimos aceitar o que já perdemos. Howard não está perseguindo $1 milhão. Howard está perseguindo o estado em que as perdas anteriores deixam de existir. Agora, a parte que vai dividir os comentários. Howard Ratner ganha a aposta. Isso precisa ser dito com clareza. No final do filme, o cara acerta. A aposta de 6 combinações no Celtics vai. O parlay funciona. O dinheiro existe. Ele venceu. E ele morre. Não de forma dramática, não num confronto grandioso. Phil, cobrador do Arno, um cara que você mal percebeu durante o filme, sai do lugar onde estava preso, aponta uma arma e atira. Corte. Howard morreu. Arno também. Phil e o outro cara saqueiam a loja. Julia sai com o dinheiro sem saber que ele morreu. Fim. A maioria das pessoas sente raiva. Que final injusto. Ele ganhou. Adam Sandler teve que defender o final publicamente. Inclusive falou no programa do Seth Meyers que a própria sogra foi reclamar com ele na rua sobre isso. Mas o ponto não é o que aconteceu com o dinheiro. O ponto é o que a câmera faz na sequência. Ela entra pelo furo de na cabeça de Howard. E você viaja pelo interior dele, sangue, tecido, osso, até de repente aparecerem aquelas cores, aquelas galáxias, aquele universo multicolorido que você viu no começo, dentro da Opala. Os Safdies estão dizendo: Howard era a joia. Não a pedra da Etiópia, não o dinheiro do leilão. Howard, com todas as suas dívidas, mentiras, apostas, amores, filhos, planos impossíveis, Howard era a joia bruta. E foi desperdiçado.
Tem um detalhe que fecha esse círculo de um jeito perturbador. A colonoscopia do começo encontrou um adenoma, pólipo que pode evoluir para câncer. O médico remove. Howard respira aliviado por 4 segundos. A única coisa que de fato o mata no final não estava no cólon, estava na lógica que ele construiu para sobreviver.